Olá, viva! Como estão, pessoal? Meu nome é Miguel Real. Este é mais um episódio do podcast A Totser. Hoje temos o prazer de estar aqui com a minha colega arquiteta Rita Ortiz. Rita, é um prazer ter-te aqui. Obrigada Como pelo estás? convite. Tudo bem? Tudo. Este é um episódio que vamos dar aqui um insight mais profundo na arquitetura, de um lado, de um ponto de vista mais técnico. É engraçado porque no outro podcast foi uma perspectiva mais prática, mais direcionada ao investimento, com os arquitetos Hélder Pereira Coelho e o arquiteto Miguel Meira. Hoje vamos poder ter aqui uma perspectiva mais técnica, mais pormenorizada e mais do que é que vai na cabeça dos nossos projetos, porque, obviamente, será a Rita que estará a pensar nisso mesmo. Rita, queria começar aqui contigo a fazer uma breve discussão daqui do panorama de investimento e também, acima de tudo, a arquitetura do imobiliário. E isto precisamente porque o tema do momento passa muito pelas limitações aos condicionantes das legislações portuguesas, não é? Nomeadamente aqui na Câmara Municipal de Lisboa, em fazer as obras. E eu queria te perguntar o que é que tu sentes que são as maiores limitações aos condicionantes que estão a comprometer que grandes projetos sejam feitos, não é? E aquilo que tu sentes que é o tendão daqueles aqui em Lisboa. Assim, há várias coisas, depende realmente do projeto em si, do objetivo, do investimento, do que se pretende fazer naquele espaço. Neste momento, a Câmara Municipal de Lisboa, principalmente, que é com quem nós trabalhamos mais, tem tido, e as legislações já existem há uma série de anos, mas tem tido um cuidado maior em todos os pormenores específicos da legislação que na altura não eram identificados ou não eram tão chamados à atenção, tem tido muito esse cuidado para garantir que tudo é cumprido, que temos os espaços necessários com as áreas mínimas necessárias para os serviços estarem todos em condições. Existe muito isso. O que acontece aqui às vezes é temos o querer do investidor ou do proprietário em querer ter o máximo de área útil, o máximo de área de frações, ter um com mais área é sempre bom, ter dois com mais área é sempre bom, mas às vezes essas áreas têm de ser realocadas aos serviços, às partes de instalações técnicas que o prédio precisa. Desde as coreias para os gotos, as condutas de ar-condicionado, as casas de lixo, tudo um bocadinho disso Claro. é sempre necessário, porque o prédio não é só os apartamentos. Obviamente. Tens as escadas, tens os elevadores, tens tudo mais. E tem havido uma preocupação que surgiu também quando nós em Lisboa tivemos aquele enchente de alojamento local e houve uma entrada muito grande de pessoas em Lisboa. A maior parte das zonas, principalmente das zonas históricas, não estavam preparadas para tanta gente. Ou seja, tanta gente implica mais consumos de eletricidade, mais consumos de esgotos, mais lixo. É um bocado estranho falar sobre isso, mas é verdade. Mais lixo na cidade e os prédios, especialmente zonas de bairro alto, Baixa, Alfama, não estavam preparados para tanta enchente, para tanto consumo, tanto desperdício que havia no espaço. E então foram reforçadas estas legislações que indicam, por exemplo, que um prédio com 4 apartamentos tem de ter espaço para 4 contentores, incluindo a reciclagem, e esse espaço tem de existir dentro do prédio. Não é só usar o que existe na rua, porque o bairro alto tem sistema de recolha de rua, as outras zonas das cidades também têm sistema de recolha de rua, mas o prédio tem de ter essa possibilidade, para não ir tudo para a rua no enchente, reforçar, acaba por criar uma pressão muito grande nos serviços camarários, e então essas pequenas coisinhas que, entre aspas, não era que passavam, mas entre aspas, que eram um bocadinho mais suaves, não eram tão reforçadas, porque não era tão importante, neste momento são de várias importâncias, e acaba por ser... Temos de fazer aquele equilíbrio entre a área útil e a área bruta de construção, o espaço que realmente o utilizador vai comprar, arrendar por aí adiante, e o espaço técnico, ou a parte técnica que o próprio prédio precisa ter para tudo funcionar como deve ser, digamos assim. Portanto, aquilo que me diz é que, basicamente, desde há 10, 12, 13 anos para cá, é que houve uma maior enchente e, basicamente, as diretrizes passaram a ser muito mais criteriosas, não é? Ou seja, pelo que dizes também, toda a infraestrutura também urbana tem que mudar, não é? Portanto, essa zona toda histórica tem que sofrer grandes alterações. Tu acreditas que tem sido bem feita essa gestão ou achas que continua a ter muitas dificuldades em gerir, portanto, esta afluência de pessoas, não é? Como é que achas que tem sido esta gestão no geral? Tem vindo a melhorar. Há situações que depende sempre... Assim, não vou pronunciar sobre os pontos de cada junta de freguesia e se estão a fazer bem a situação ou não, mas daquilo que nós vimos ao andar numa rua, principalmente, porque nós trabalhamos muito nas zonas históricas, por isso é que eu vou falar mais dessas áreas. E nota-se que neste momento, pronto, como também, por causa da situação que nós estamos todos que está a decorrer neste momento, temos menos pessoas em Portugal e menos pessoas em Lisboa.
Nota-se que está tudo mais arrumado, não há tantas coisas na rua, não tem tanta gente, não há tanto consumo. Ok. Noutras alturas, e basta ver isso cada vez que há um evento, como os Santos Populares, quer dizer, no dia a seguir... Enche tudo, não é? Enche tudo, pronto. Claro. Não há apesar da preparação que há e apesar de todas as entidades reforçarem sempre as pessoas terem atenção, guardarem as coisas, o mínimo de civismo tem de ser... Pronto, são alturas de festas e acaba por haver essa... Como é que eu ia dizer? Haver esse excesso de... Sim, essa exceção. Num caso especificamente destas áreas para arrendamento turístico, porque também trabalhamos muito nesse lado, notou-se na altura em que nós tivemos 2 ou 3 anos em Lisboa, em termos de arrendamento turístico, muito bons, desde janeiro até dezembro, os arrendamentos as lotações estavam completamente cheias. E notou-se realmente nessa altura que havia um bocadinho de esforço da parte do serviço em manter tudo constante, as recolhas, porque era muita gente em Lisboa. Quer dizer, nós temos um X de população e duplicamos ou triplicamos em alguns casos. Exatamente. Por isso, tem havido um equilíbrio, tem havido uma maioria, alturas em que estamos melhor, é como tudo, alturas em que funciona bem, alturas em que funciona menos bem, mas regra geral, está a funcionar. Sim, eu penso que sim. Pronto, isso é que interessa e é realmente um insight muito importante. Rita, por acaso eu tenho uma questão para ti, que é algo que eu, certamente, não sei, não tenho grande conhecimento de arquitetura, mas algo que eu sempre me perguntei. Eu, por acaso, já tive a oportunidade também de viajar bastante pelo mundo e até a nível da Europa, as grandes cidades, as capitais europeias, elas têm sempre edifícios muito altos, ou seja, grandes mesmo, nos CBDs. Portanto, temos o caso de Londres, temos o caso também de Madrid, tem alguns, não é? Apesar de também ter aquele layout, não é? Dos quarteirões. Barcelona também. França também se pode dizer, há sempre edifícios de escritórios ou também de habitação muito altos. Nós aqui em Lisboa é muito raro. Nós temos as Amoreiras, não é? Temos aqui o edifício do Sheraton, temos as Torres de Lisboa, mas não podemos dizer que temos aqui edifícios muito altos. Obviamente que é assim, pelo que eu sei, há sempre uma limitação da parte da construção, porque temos que fazer a mediana e isso tudo não é da altura dos edifícios. Achas que isso compromete a imagem da cidade? Achas que isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? É que eu acho que numa perspectiva de evolução e também embelezamento da cidade, eu acho que Lisboa era capaz também de usufruir bastante dessas construções, não é? Mais imponentes, mais imperiais, não é? Acho que seria uma coisa engraçada. O que é que tu achas? Tu tens algumas construções deste género, como tu viste, as Amoreiras, o Sheraton, tens as Torres do Vasco da Gama que são mais altas em relação ali à zona. Na zona de Lisboa, como nós tínhamos o aeroporto em Lisboa, existe uma limitação de, se eu não estou em engano, 150 metros acima da cota zero, digamos assim. Ou seja, até uma certa altura podes construir, a partir de uma certa altura já não podes, por causa do tráfego aéreo, das linhas de chegada aos aviões, não podes ter edifícios a partir de uma certa cota. E mesmo todos estes que existem aqui têm muita sinalização, as antenas não podem ser superiores aos tais 150, 160 metros por uma sua zona. Existe essa limitação, ou seja, se for necessário ou se pretenderem construir algo acima desse valor, dessa altura, têm sempre de consultar a ANA, que é a Associação Nacional de Aeroportos. Dos aeroportos, pronto. Exatamente. A gente sabe. Tem que consultar os aeroportos. Exato. Para poderem ter um parecer se é permitido ou não, consoante as rotas de entrada e de saída dos aviões, se é permitido naquela zona construir esse prédio mais alto ou não. Pronto, há essa limitação. Em termos de, sim, muitos exemplos em Lisboa, muitas zonas, temos Frankfurt também tem uma zona, é engraçado porque tens uma zona com prédios muito altos e tudo o resto da cidade é tudo bastante plano. Engraçado, não sabia. Porque ali autorizaram por alguma razão fazer uma zona muito grande. Nós aqui em Lisboa, não sei se tem a ver com... Temos a limitação, como estavas a fazer, da questão da altura dos alçados de rua. Existem regulamentos para isso, nós não podemos fazer uma ampliação, não podemos ter uma rua com uma média de 5 ou 6 andares e querer construir ali um 10. Não é autorizado em termos de regulamento, porque existem contas que é necessário fazer, tem de sempre ser a média de todas essas alturas. Ok, temos edifícios com 6, edifícios com 2, a média pode eventualmente chegar ao valor médio e fazer essa ampliação. Mas existem sempre essas regras. Nós aqui em Lisboa sempre foi uma construção, temos como temos uma zona de colinas, nós somos 7 colinas. Exato. Ou seja, tens zonas da cidade com prédios com 7, 8 andares, mas não notas que eles têm essa altura porque estão na parte do vale. Claro, tipo, é o verdade. Chiado, uma parte dos prédios na Baixa de Lisboa, quer dizer, tem 6, 7, 8 andares. E não se nota. Lá e não se nota. Os armazéns do Chiado também têm essa altura, mas já estão
na colina, já estão no início da colina, quer dizer, acaba por ter assim, e como nós temos também uma zona muito consolidada já em termos de construção, existem estas limitações para também não termos um arranha-céus no meio do nada que acaba por não... É diferente porque é um arranha-céus, mas depois acaba por não trazer aquele valor, fica demasiado estranho. Existe aquele contraste do muito moderno ou está dentro do envolvente que existe ali, porque são zonas históricas e que tem de se manter o histórico, ou tentar manter ao máximo o histórico, pelo menos aspecto exterior, porque senão fica a destoar bastante do envolvente. Não quer dizer que não haja alturas apropriadas para ter esse tipo de projetos, mas... É complicado. É uma gestão mais complicada. E Lisboa tem alguns pontos específicos de zonas em que foi autorizado ter-se prédios mais altos. A sua maioria anda à volta dos 5, 6 pisos, alguns 7, 8, na zona principal. Para fora de Lisboa, nos arredores, aí já consegues ter... Já se consegue. Já tens os 14, os 15, por aí adiante. Zona do Alto dos Minhos tem uma série de prédios altos. E outras zonas por aí, pronto, consegues ter mais andares. Ok. Acho que é por aí. Rita, falaste-me aí numa temática também muito engraçada, não é? Que nós também abordámos nos podcasts anteriores, que é precisamente manter a originalidade, não é? E compreender a histórica dos edifícios. Uma coisa que eu tenho reparado, nomeadamente do trabalho que nós temos feito também dos capital markets e do investimento, é que a renovação e reabilitação da cidade histórica, ou nesta parte, a parte histórica de Lisboa, tem sido muito feito uma base... uma reabilitação muito simplista, muito minimalista, mas ao mesmo tempo também altamente moderna. E aquilo que eu tenho visto é que há um grande sentimento, um grande estilo do chamado retrofitting nas propriedades. E é algo que nós também temos feito isso. Ou seja, nós mantemos também muitas vezes até a fachada original, não é? Acaba por ser também uma das nossas imagens de marca, mas nós damos sempre um toque moderno. Às vezes até pela simples aplicação de uma cor diferente, assim mais atualizada, realçar os brancos, que também já aconteceu. O que é que tu achas, qual é que é a tua opinião desta trend atual, não é, do retrofitting nestes edifícios históricos? Estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é a reabilitação, outra coisa é retrofitting. Ou seja, o que nós fazemos mais é a parte da reabilitação. Tens um prédio antigo, degradado, com um ou dois apartamentos e o proprietário ou investidor que o compra quer dividir aquilo em mais frações para poder, à vontade, alugar ou vender mais. O retrofitting não é tanto em termos de obra, é mais em termos de equipamentos. Ou seja, quando a reabilitação é puro e duro, vai ser feita uma obra de reabilitação naquele prédio, vão-se recuperar materiais, vão-se recuperar estruturas, vão-se alterar espaços interiores, nem seja pintura, trocar canalizações, são obras de reabilitação que estão a melhorar o estado daquele prédio, que estava degradado, estava antigo, e atualizá-lo à legislação e aos regulamentos que existem agora, consoante realmente qual é que é a extensão da alteração que é preciso lá fazer, que o cliente quer fazer. O retrofitting já é uma situação que não é ligada à parte da obra, mas é ligada à parte dos equipamentos, ou seja, temos um prédio antigo, não se quer fazer obras, mas o prédio antigo tem um elevador muito velho. Podes atualizar o elevador de maneira a torná-lo mais eficiente. Estou a perceber, ok. Podes alterar caixarias para torná-los mais eficientes em termos acústicos e em termos térmicos. Tem aparelhos de ar-condicionado bastante antigos, um chiller antigo, uma coisa do género. Podes trocar por equipamentos mais modernos, ou seja, apanhas naquele prédio ou naquele apartamento, mas neste caso será mais relacionado com o prédio, apanhas naquele prédio, mantens a estrutura porque não consegues alterar a estrutura porque ele não está a precisar de obras, é um prédio que está a funcionar perfeitamente, só que não é eficiente. Então vais adaptar os sistemas que lá estão e melhorá-los de modo a torná-lo eficiente, menos consumos, menos gastos, torná-lo mais amigo do ambiente, como reduzir a pegada de carbono, que é o que nós pretendemos todos agora mesmo aqui. E é feita uma análise de tudo o que existe lá. Por exemplo, já aconteceu em prédios que têm muitas pontes térmicas, ou seja, as paredes em si não estão bem isoladas, porque é uma construção muito antiga. Pode-se fazer um isolamento no exterior e acabas por melhorar o isolamento no interior. Claro. Exatamente, melhoras tudo. Ou seja, não é uma obra de reabilitação, é uma melhoria que é feita ao prédio. Eu falei isto porque algo que eu reparo bastante é o uso do vidro, por exemplo. Que está cada vez mais usado, não é? E é algo que é muito presente. Eu falei nessa ótica do retrofitting porque acredito que em muitas edificações, não é? É basicamente tudo original, né? E agora já percebi que realmente o retrofitting, aliás, é mais numa ótica de interior, não é de capacidades internas, mas aquilo que eu reparo é que também é muito usado no exterior o vidro. Será que isso é considerado retrofitting ou é apenas uma questão estética que está em voga agora?
É mais uma questão de estética, é mais uma questão de decoração, mais uma questão de ampliação de espaços. Tanto o vidro como o espelho, por exemplo, são colocados em sítios específicos para conferirem sensações à pessoa quando está a entrar no espaço. O facto de tu teres uma janela, ou entrares numa sala com uma janela enorme, sem praticamente perfis nenhuns, portanto, um pano de vidro enorme, cria-te uma sensação completamente diferente do que chegares lá e tens uma janela pequenina. Claro. Pronto, ou seja, tem essa influência, a escolha destes materiais altera bastante. Em termos exteriores, ou o facto de teres uma varanda com uma guarda de vidro, há quem não goste, por causa da questão das vertigens e do medo da altura, mas em termos de visualização, quem está dentro de um espaço e tem aquela guarda acaba por não ver o limite da barreira de tijolo ou de ferro, que seja, tem uma visão completa da vista em si. São materiais que, quando bem usados, acabam por dar o fator uau aos apartamentos. A mesma coisa com o espelho também, quer dizer, o espelho tem o dom de, consoante ser um acabamento incolor, um acabamento gris, um acabamento cobre, dão certo tipo de tom e de ambiente aos espaços, ampliam os espaços, dão requinte aos espaços. E é muito intemporal, eu acredito, porque... Bastante. No caso, por exemplo, de Nova Iorque, um dos casos, e nos Estados Unidos usa-se muito também, antigamente via-se muito a construção dos arranha-céus em cimento mesmo. Portanto, era basicamente o material de eleição para a construção. Hoje em dia, a arquitetura em si do edifício já é quase 100% vidro no exterior. Portanto, é algo que eles apostaram muito e que acredito, porque é um design se calhar mais intemporal. Também deve trazer mais desvantagens, não é? Também acredito, devido às temperaturas, devido à estabilidade, se calhar, não é? E o facto de, por exemplo, temos aquele exemplo em Londres que há aquele edifício que é côncavo ou convexo, em que o vidro em si fazia um foco para um parque de estacionamento onde os carros estavam e houve um que até derreteu um bocadinho o metal num carro que estava lá. Portanto, há esses problemas que surgem, não é? Apesar de serem extremamente raros, acredito que também tragam aqui algumas mudanças. Eu queria abordar aqui uma coisa contigo, Rita, que certamente é impossível nós não falarmos agora no pós-pandemia. Ainda estamos em pandemia, mas digamos que agora nesta próxima fase que nos segue. E isto é uma tendência que temos reparado muito a nível de investimento nos grandes empreendimentos residenciais. E isto é precisamente que estamos a falar mais na habitação, estes empreendimentos não podem ser só habitações residenciais. Elas precisam de ser compostas por cada vez mais serviços. E temos o caso das construções, por acaso até conseguimos aqui ver, dos nossos amigos da Vanguard, que fizeram o Castilho 203 e também tem a Infinity Tower agora a construir. Portanto, eles apostam muito num conceito de multi-usos, mixed use, que tem tanto coworking, como tem escritórios, aliás, não. Tem ginásio, tem espaços para as pessoas estarem. Portanto, é um empreendimento multifacetado que as pessoas até nem precisam sair da sua própria habitação, não é? Do seu próprio prédio, para poder desempenhar essas funções. Achas que isso será uma tendência a seguir daqui para a frente, do estilo make it or leave it or break it? Tem que se fazer assim ou então não será bem sucedido? O que é que tu achas? Assim, esse tipo de espaço já existe. Ou seja, já existia antes de chegarmos à pandemia. A questão é que eram espaços mais ligados a uma gama mais alta. Tinhas condomínios fechados, com piscinas, com ginásios, com esses espaços já todos previstos, com estacionamento, tudo e mais alguma coisa que já eram oferecidos aos proprietários dos apartamentos. Neste momento, com esta questão da pandemia, digamos que foi preciso, com tudo a fechar, com restaurantes a fechar, ginásios a fechar, piscinas a fechar, todos aqueles serviços que a pessoa toma como garantidos, que a qualquer altura pode lá ir ao sítio, neste momento as pessoas também ficaram um bocado naquela... Se isto fechar novamente ou se isto acontecer novamente, eu não quero estar dependente deste serviço externo. Quero ter algo ou na minha casa ou no meu prédio, que eu saiba que vai estar a funcionar e que posso usar a qualquer hora, 24 horas. Ou seja, nós cá em Portugal não temos muito esse hábito, mas noutros países, falaste nos Estados Unidos, a maior parte dos condomínios tem esse tipo de serviços já incluídos. Tem zonas de piscinas, tem zonas de ginásios no próprio prédio, em que as pessoas podem ir lá 24 horas por dia, quando quiserem, todos os dias. Nós nunca tivemos muito esse hábito, até porque, pronto, falando especialmente de Lisboa, temos ginásios até dizer chega, dos mais variadas gamas de ginásio. Mas, ultimamente, sim, tem havido mais uma preocupação em ter um espaço, falando de apartamentos, em ter um espaço em casa para poder trabalhar, conseguir isolar e conseguir levar
um agregado familiar, ter alguém na sala, alguém no escritório, no espaço, conseguirem separar-se e conseguirem fazer o seu trabalho porque estiveram em confinamento e não podem, e estão em teletrabalho e não vão sair à rua, então têm de ter em casa esse espaço disponível para poderem fazer essa gestão, não é? Poderem aproveitar. exatamente, para fazer essa gestão, ou seja, não é o apartamento, e muitas das pessoas neste momento procuram mais espaço fora de Lisboa, nomeadamente moradias, porque estar fechado num apartamento durante vários meses sem poder sair tornou-se muito difícil, porque uma parte dos apartamentos não tem varanda, ou o espaço de varanda é muito pequeno, não tem um espaço exterior, e neste momento notamos que há muita procura, mesmo em termos de projeto e tudo, para moradias em que a pessoa já tem o seu espaço exterior, já tem a sua piscina, pode fazer ali tem um espaço extra para ginásio, ou um espaço extra para um escritório, para poder estar a trabalhar à vontade, ou seja, já vai haver essa procura. E cada vez mais vai ser necessário responder a essas necessidades. Ou seja, consoante, também temos a questão, estamos a falar de prédios para venda, estamos a falar de prédios para arrendamentos turísticos. Arrendamento turístico não justifica, este tipo de coisas não justifica que as pessoas venham para cá para visitar, a maior parte delas. Apesar de haver os digital nomads que também vêm para trabalhar, mas aí acabam por reservar logo apartamentos maiores para ter um espaço de escritório e um espaço de quarto. No caso dos prédios em si, sim, vai haver essa necessidade cada vez mais de ter a piscina, ter o ginásio, ter um espaço ou uma zona de salas que possa alugar e que possa usufruir fora de casa, para poder sair de casa para o escritório, desce um ou dois andares e vai a um espaço que tenha alugado de coworking, por exemplo. Vai haver mais essa preocupação, sim. Pronto, faz todo o sentido, não é? Realmente é algo que nós também temos identificado muito a nível de investimento, não é? Cada vez há mais procura. E é engraçado, não é, essa abordagem, porque realmente, quem diria que as moradias iriam ter tanta expressão? Já tinham, não é? Mas agora cada vez mais, não é? Que a importância do pós-pandemia, não é? Como é óbvio. Rita, tenho aqui duas perguntas para nós fazermos em rapid fire, que já estamos quase a atingir o limite do nosso podcast. Tinha aqui um excerto que o David Gooderham, que é diretor de contas da WSP, disse também há cerca de 2-3 semanas. E então ele enalteceu a importância de, agora, quando as pessoas voltarem aos escritórios, haver uma arquitetura que se foque em promover o distanciamento e, ao mesmo tempo, a produtividade através do mobiliário. Achas que isso é possível ser feito? Acho que é possível, é uma questão de se pensar, temos de manter os afastamentos, temos de ter mobiliários confortáveis para as pessoas, temos de criar as barreiras para a pessoa ficar isolada ou longe, mas poder comunicar a mesma com os colegas. Mas isso é uma questão que é possível fazer. Aliás, com esta questão do Covid, da pandemia, surgiram uma série de alternativas que as pessoas podem colocar nos seus espaços de trabalho, umas mais estéticas, mais simpáticas, outras menos, mas que podem ser utilizadas e é sempre uma possibilidade. Pois é, e é realmente engraçado porque neste sítio exato que nós estamos a gravar aqui o nosso podcast, acho que podemos dizer que temos uma demonstração disso mesmo, em que esta é uma parede removível, ou aliás, amovível, e isto promove aqui uma versatilidade de uso muito maior, não é? Obviamente, e também um distanciamento. Portanto, isto aplica-se às várias componentes do nosso escritório e acredito que é algo que daqui para a frente, não só a nível de escritório, mas como habitação e isso tudo, também se vai utilizar e é realmente muito interessante. Agora, por fim, queria aqui fazer-te uma pergunta que se calhar vai ser um bocadinho difícil e é para tu fazeres o top 5 tendências da arquitetura desta década. Ui, ok. O que é que tu achas que vai reinar agora nestes próximos 10 anos, não é? Ou 9 que faltam nesta década? É assim, o que se tem visto ultimamente, mais uma procura será um bocado mais para a arquitetura industrial, ou seja, ter os equipamentos um bocadinho mais à mostra em alguns tons, ou seja, uma arquitetura mais alta, sem tanta preocupação com os acabamentos em termos de tetos, ver as estruturas já existente, ver as paredes de alvenaria ou paredes antigas e ver esse tipo de informação, ver as lajes, o betão, ter um bocado mais essa materialidade também em termos de tons e tudo, ou seja, não os tons tão os vermelhos, os amarelos e tudo mais, mas mais em termos de materialidade, mais para as madeiras, uns tons mais sóbrios também, o uso do espelho e do vidro, isso Rei, não é? Atualmente é rei. Isso continua bastante. Temos a questão que falámos há bocadinho, da questão de ter os espaços, obrigatoriamente passar a ser quase obrigatório ter um espaço amplo para poder ter as várias atividades, desde o trabalho, do lazer, do ginásio e tudo mais no próprio apartamento, na própria casa. Tudo o que é domóticas cada vez mais, ou seja, teres tecnologia, mas sem vez a tecnologia, desde os carregamentos Wi-Fi sem fios, em superfícies que a pessoa nem pensaria que eles lá estariam. Em termos de tecnologia em si,
ultimamente nós estamos cada vez mais ligados aos telemóveis e mais à informação e à análise de tudo o que seja sensores, trackers e tudo mais. E ter a própria casa, a ter essa informação em termos de inteligência, saber os teus consumos, quanto é que estás a gastar, quanto é que não estás, onde é que podes melhorar, mas sem teres de preocupar em que a casa está a ter essa informação, tens o relatório ao final, analisas e podes alterar, melhorar essa parte. Ou seja, esse tipo de situações, cada vez mais, de maneira a tornar as casas também mais eficientes, vai começar a aparecer um bocadinho mais, penso eu. Mas é assim, pode mudar tudo. Claro que sim, claro que sim. Não, mas é uma abordagem espetacular, não é? E agradeço-te imenso, porque este é um ponto de vista de quem tem realmente a mão na massa e quem desenha os projetos. Portanto, isto há de saber uma coisa ou outra. Não sou a única, não sou a única. Nós somos uma equipa, é isso mesmo. Todos participamos. Claro que sim, eu agradeço imenso. E pronto, chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Eu espero que tenham gostado. Foi um prazer ter aqui a mastermind da arquitetura da Todser, Rita Ortiz. É sempre um prazer, Rita. Obrigada muito obrigado pelo convite e pela conversa. É isso mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado. Subscrevam os nossos canais, vejam-nos nas nossas plataformas e, claro, sigam-nos no Spotify, que é exatamente onde isto vai ser publicado também. E espero que tenham gostado mais uma vez. Foi Miguel Real. Todser, Architecture and Investment Opportunities.